Bom, meu nome é Liomar. Nós estamos apresentando hoje uma aula referente ao capítulo 4 do livro-texto, que é o Zengel, Termodinâmica, 7ª edição, ok? Então vamos lá. Eu estou apresentando aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela do livro, tá? Vamos nessa. Bom, o que nós veremos nesse capítulo 4? Nós veremos a análise da energia em sistemas fechados, ok? No capítulo 2, nós consideramos várias formas de energia e de transferência de energia, tá? E desenvolvemos também uma equação geral para o princípio da conservação da energia, que é a primeira lei, ok? Bom, em seguida, no capítulo 3, nós aprendemos também determinar, né, as propriedades das termodinâmicas das substâncias puras. Nós conceituamos o que é a substância pura, né, e vimos também como fazer determinar suas propriedades. Quero lembrar a vocês que foi postado um vídeo lá na sala do Moodle do IAD, na sala de Engenharia de Sistemas Termodinâmicos 1, uma videoaula, né, gravada por um outro professor, ensinando como vocês fazem a interpolação linear entre as propriedades termodinâmicas, certo? Então, assistam, né? É complementar a nossa aula, ok? Bom, vamos lá. Então, vimos isso no capítulo 3. No capítulo 4, seguindo a emenda proposta para o curso, né, nós vamos estudar a aplicação da equação da conservação de energia em sistemas fechados, ou seja, em sistema que não envolve o fluxo de massa através de sua fronteira, apenas calor e trabalho, que é a definição de sistema fechado, né? Então, inicialmente, nós veremos como que se comporta, né, o trabalho de fronteira móvel, né, que é representado, como nós vimos anteriormente, pela pressão vezes a variação do volume, né, ou seja, PdV, e geralmente é encontrado em dispositivos alternativos, né? Um dispositivo alternativo, por exemplo, pistão, né? Um cilindro e um pistão simples, pistão hidráulico, por exemplo, né? Ou um pistão pneumático, e em motores automotivos e compressores, certo? Bom, continuaremos também nesse capítulo, né, estudando a aplicação da equação da conservação de energia, né, que é expressa pela equação onde a energia de entrada menos a energia que sai é igual à variação da energia total do sistema, né? E que entra menos E que sai igual ΔE total do sistema, né? Evidentemente em sistemas que envolvem substâncias puras, tá? Bom, um ponto importante desse capítulo é a definição de calores específicos. O calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante, né? Essas propriedades, né? Essas propriedades são bastante assim interessantes quando a gente estuda fluidos, né? Os gases, né? Gases ideais, principalmente gases ideais, tá? Elas ajudam a gente a resolver inúmeros problemas de engenharia envolvendo esse tipo de fluido, tá? Bom, e aí, tá? Com o auxílio da definição de calor específico, a gente obtém expressões para energia interna, né? U, tá? E entalpia dos gases ideais em termos de calor específico, ou seja, em função desses calores específicos, né? E variações de temperatura. Serão realizados também a apresentação de balanços de energia em diversos sistemas que envolvem os gases ideais, tá?
Nesse procedimento, a gente repete, né, esse mesmo procedimento para os sistemas que envolvem sólidos e líquidos, né, que podem ser aproximados como substâncias incompressíveis. Né? Enquanto o gás, uma substância no estado gasoso é compressível, né, a gente vai considerar sólidos e líquidos como substâncias incompressíveis. Ok? Tá? Então vamos lá. Bom, né, o que é um trabalho? O que é um trabalho de fronteira móvel? Vamos dar uma olhada, vamos estudar juntos isso daí. Né? Aqui na figura 4.1, à sua esquerda, eu tenho desenho, né, uma figurinha de um cilindro contendo um gás, ok? E um pistão comprimindo esse gás dentro desse cilindro. Né? Esse pistão movimentando, certo? Quer seja para cima, quer seja para baixo, na direção vertical, ele está comprimindo o gás. Dessa forma, a fronteira do meu sistema, que eu posso imaginar como sendo o gás contido nesse cilindro, né, a fronteira desse sistema está sendo movimentada. Isso é uma fronteira móvel. Tá? Então, esse trabalho de expansão e compressão é chamado de trabalho de fronteira móvel, ou simplesmente trabalho de fronteira, como a gente está vendo aí na figura 4.1. Você está movimentando a parte superior do meu sistema fechado, que é o gás no caso. Tá? Esse trabalho de fronteira móvel é uma forma primária de trabalho, encontrada, por exemplo, né, em motores a vapor e motores de automóveis, okay? Bem como cilindros hidráulicos, cilindros pneumáticos, etc. Né? Compressores. Tá? Durante a expansão, né, ou seja, o cilindro está lá em cima, os gases de combustão forçam o pistão a se mover, o que por sua vez força o virabrequim a girar. Esse é um resumo muito breve do que faz o motor, né, alternativo, motor de combustão interna. Tá? Bom, vamos lá. Então esse trabalho de fronteira móvel ele é associado a motores e compressores reais e não pode ser determinado de maneira exata apenas por uma análise termodinâmica. O pistão geralmente se move a velocidade muito alta, dificultando a manutenção do gás interno em estado de equilíbrio. Né? Assim, esses estados pelos quais o sistema passa durante o processo não podem ser especificados e nenhuma trajetória pode ser traçada. Vou tirar minha figura aqui para liberar o texto. Né? E dessa forma, o trabalho de fronteira em motores ou compressores reais, certo? É determinado por medições diretas. Né? Nesse capítulo, nós vamos analisar o trabalho de fronteira móvel de um processo de quase equilíbrio. Né? Ou seja, o que é o processo de quase equilíbrio? Né? É um processo durante o qual o sistema permanece aproximadamente em equilíbrio durante todo o tempo. Ou seja, você faz uma velocidade adequada, normalmente muito lenta, de forma que as moléculas, né, que estão em contato com a superfície do pistão, no caso aqui da figura 4.2, né, esse sistema que nós estamos estudando, elas praticamente elas mudam de posição, mas mantêm um certo arranjo. Por quê? Eu estou fazendo uma movimentação, um deslocamento, um ΔS, né, bastante pequeno, a velocidade quase zero. Né? Tanto que esse processo de quase com E, né, quase hífen equilíbrio, ele é também chamado de processo quase estático. Ou seja, a estrutura molecular, no caso do gás, do fluido que eu tenho aí, praticamente não está percebendo a movimentação. Ok? Né? O contrário seria o movimento com alta velocidade agitando com uma forma maior energia as moléculas desse gás. Né?
Então, sob condições idênticas, percebe que o trabalho é produzido por motor, estou usando o caso do motor, né, é máximo e que o consumo de trabalho nos compressores é mínimo quando são usados processos de quase equilíbrio, em vez de processo de não equilíbrio, né, que agita as moléculas. O trabalho associado a uma fronteira móvel é avaliado por um processo de quase equilíbrio, ou seja, fazendo essa consideração. Né? E dessa forma, como ficaria? Né? Você considere, só um minutinho aqui, considerando, né? Considerando o gás confinado nesse arranjo pistão-cilindro da figura 4.2, a pressão inicial do gás é P e o volume total é V, maiúsculo, ambos maiúsculos, que é o volume, né? E a área da seção transversal do pistão é A. Se o pistão se deslocar de uma distância ds em 4, ds é um diferencial de espaço, né? um espaço mínimo, né? Se o pistão se deslocar uma distância ds em quase equilíbrio, o trabalho diferencial é realizado durante o processo, né, e será descrito pela equação 4.1, onde a derivada do trabalho de fronteira, que eu vou chamar de WF, né, igual F que multiplica ds, que é o deslocamento, que é igual, transformando a força em termos de pressão, né, a pressão vezes a área, certo? A área do pistão, no caso aí, né, vezes ds. Né? Área vezes ds é o volume deslocado. Então, o trabalho de fronteira, né, nesse sisteminha 4.2 pode ser pressão vezes a diferencial do volume. O que significa esse diferencial de volume? Diferencial de volume são pequenos acréscimos de volume que são movimentados mediante a aplicação da pressão P nesse sistema. Ok? Né? Ou seja, o trabalho de fronteira na forma diferencial é igual ao produto da pressão absoluta, né? Pela variação diferencial do volume dV do sistema. Essa expressão também explica por que o trabalho de fronteira móvel é chamado às vezes de trabalho PDV. Né? É o trabalho que é feito nessa fronteira. Veja a figura 4.2, né? Na fronteira do gás com o pistão, onde o gás está tocando o pistão. Certo? Então, se você observar na figura 4.1, na figura anterior, o trabalho na fronteira na forma diferencial, né? A pressão, nesse caso, será sempre absoluta, ou seja, vai ser sempre positivo. Né? Absoluta em relação a um referencial zero, pressão zero total. Né? Não pressão, no caso, manométrica, né? Ou atmosférica. Tá? Essa expressão também explica por que o trabalho de fronteira móvel é chamado de trabalho PDV. Bom, falei aqui, né? Repeti a frase aqui, tá ali de novo. Bom, como ele falou que a pressão absoluta é sempre positiva, né? Entretanto, a variação do volume é positiva durante um processo de expansão, né? Onde você aumenta o volume. Se você comprimir, vai ser um processo de compressão, vai comprimir o gás. Neste caso, o dV será negativo. Né? Dessa forma, o trabalho de fronteira é positivo. Ele é positivo durante o processo de expansão e negativo durante o processo de compressão. Na figura 4.1, pode ser vista como uma expressão para a saída de trabalho de fronteira. Né? O W subscrito F, vírgula, sai. O trabalho de fronteira que sai. Um resultado negativo indica a entrada de trabalho de fronteira, ou seja, você está comprimindo o volume. Né? O trabalho de fronteira total realizado durante o processo completo de movimentação do pistão é obtido pela soma de todos os trabalhos diferenciais do estado inicial até o final. Isso é representado pela equação 4-2, onde o trabalho de fronteira para esse caso, né, é uma integral definida do estado 1, da posição 1 até a posição 2, né, do trabalho de fronteira, ou seja, PDV. Né, a unidade, nesse caso, do trabalho em joule. Ok? Essa é a equação 4.2. Guardem essa equação.
Bom, e aí? Né? Aqui na figura 4.3, eu estou representando igualmente o mesmo pistão, né? Mesmo cilindro com o pistão movimentando o gás no seu interior. Tá? Então, essa integral da equação 4.2, 4-2, ela pode ser avaliada somente se soubermos a relação funcional entre P e V. Ou seja, P, no caso, é uma função do volume, certo? Tem que estar disponível. Ou seja, resumindo, eu tenho que saber a equação que relaciona PDV. Né? Ok? Então, vamos lá. Observe que a função P como função de V, né, é simplesmente a equação de trajetória do processo de um diagrama PV. Diagrama PV eu estou vendo aqui na figura 4.3, né, não sei se vocês veem aqui meu marcador, meu cursor, né? Esse diagrama PV, vocês vão ouvir falar muito no estudo da termodinâmica, né? Na compressão de sistemas, desse diagrama, né? Onde eu tenho para uma pressão aplicada um volume determinado. Então eu tenho um volume maior, no caso desse pistão de baixo, né? Eu tenho um volume maior em 1, tá em 1. A partir do momento que ele segue essa trajetória comprimindo, né? Certo? Né? Um volume menor, desculpe. A partir do momento que ele se expande, ele vai aumentando seu volume e vai diminuindo sua pressão. Então eu tenho alta pressão, porque o pistão comprimiu esse gás praticamente até o final aqui, né? E um volume menor. A partir do momento que você aplica uma força nessa superfície, consequentemente tem uma pressão, né? Você aumenta o volume, certo? E diminui a pressão. Então essa é a trajetória do processo. Como a integral é uma integral de trajetória, né? É uma integral inexata, é uma diferencial, desculpe, é uma diferencial inexata, que você tem que integrar, para integrar, você tem que conhecer a equação que relaciona P e V. Né? Se fosse uma integral exata, você seria uma função de ponto, né? Você não necessitaria conhecer isso, apenas os estados finais, inicial e final. Não é o caso, tá? Então, comparando essa equação 4-3 com a equação 4.2, há uma área sobre a curva do processo, né, de um diagrama PV, que é igual a magnitude, ou seja, essa área sobre a curva, né, tá? Que eu estou mencionando aqui, apontando um referencial de área, um diferencial de área, dA, né? E é igual a PDV, certo? Isso que ele fala aqui, né? E nesse caso, o trabalho realizado durante um processo de compressão e de expansão em quase equilíbrio de um sistema fechado é igual a PDV, né? No diagrama PV, a área representa o trabalho de fronteira realizado por unidade de massa, sempre específico, né? Tá? Ou seja, o V minúsculo aqui, ó, tá? Isso que ele fala aqui, ó, Vzinho minúsculo. Ou seja, o V maiúsculo você dividiu pela massa do sistema, né? Você tem um Vzinho minúsculo. Bom, e aí? Aí vamos continuar. Bom, continuando, né?
Imagina esse sistema, esse mesmo sisteminha, imagina um gás, né? Esse gás pode seguir diversas trajetórias quando se expande do estado 1 para o estado 2, dentro daquela figurinha do pistão, tá? Imaginem isso, né? Em geral, cada trajetória tem uma área diferente, né, abaixo dela. Eu estou me referindo a esse sisteminha e essa área abaixo, ok? Então vamos lá. Bom, e cada trajetória tem uma área diferente, né? Ok? Beleza. Dessa forma, o trabalho realizado será diferente para cada processo. Vê a figura 4.4. Dependendo da trajetória, eu tenho uma trajetória A, uma trajetória B e uma trajetória C. Ok? Neste caso, dependendo da trajetória entre o estado 1 e 2, essa área, por exemplo, área em A sobre a curva A é diferente da área sobre a curva B e é diferente da área sobre a curva C. Dessa forma, como a área é igual ao trabalho, PDV, eu tenho três trabalhos diferentes. Eu tenho 10 kJ, eu tenho 8 kJ e 5 kJ, para menor aqui, menor área. Certo? Uma área intermediária, B, e uma área maior, A. Né? São trabalhos diferentes. Então, o trabalho de A, né, é diferente do trabalho de C. Ok? Então, isso é esperado, né? Visto que o trabalho é uma função da trajetória, ou seja, depende da trajetória seguida, assim como depende também do estado inicial e final. Ou seja, como ele vai chegar, da onde para onde. Ok? Se o trabalho não fosse uma função da trajetória ou de linha, né, nenhum dispositivo cíclico, motor de automóvel, usina de potência, poderia funcionar como dispositivo produtor de trabalho. O trabalho produzido por esses dispositivos durante uma parte do ciclo teria que ser consumido durante outra parte e não haveria nenhuma produção líquida de trabalho. O ciclo mostrado na figura 4.5, essa figura 4.5, né, é um ciclo, certo? Ele produz um trabalho líquido positivo, porque o trabalho é realizado pelo sistema durante o processo de expansão sobre a área da trajetória A, né? Ele está expandindo aqui, né? Cadê aqui? Onde que eu estava? Né? É maior do que a área do trabalho realizado sobre o sistema durante a compressão do ciclo, a área da trajetória B. Ele está, o livro, né, o autor se refere a essa figura 4.5, onde eu tenho o diagrama PV, eu tenho uma trajetória, né, de 2 para 1, certo? Produzindo um certo trabalho, e tem uma trajetória de 1 para 2, produzindo um trabalho. Né? O trabalho líquido vai ser a diferença de área. Esta área total, né, a área sobre A, menos a área sobre B, que dá o trabalho líquido. Ok? Bom, vamos lá. Só um minutinho aqui. Ok. Se a relação de pressão e volume, né, durante o processo de expansão ou compressão for dada em termos de dados experimentais e não de forma funcional, obviamente não poderemos realizar a integração de maneira analítica. Ok? Mas sempre podemos traçar o diagrama PV do processo usando pontos experimentais e calcular graficamente a área sobre a curva para determinar o trabalho realizado. Tá? Você não faz de forma analítica, faz de forma prática. Tá? De forma rigorosa, a pressão P na equação 4.2 é a pressão na superfície interna do pistão. Certo? Ela é igual à pressão do gás do cilindro se o processo for de quase equilíbrio. Assim, todo o gás do cilindro está à mesma pressão em cada instante. Né? A equação 4.2, que a gente viu lá em cima, também pode ser usada para processos de não equilíbrio, desde que a pressão na face interna do pistão seja usada para P. Né?
Daí ele faz até um comentário aqui entre parênteses. Além disso, não podemos falar de pressão de um sistema durante um processo em equilíbrio, pois as propriedades são definidas somente para estados de equilíbrio. Logo no começo do curso a gente mencionou isso daí, certo? Portanto, podemos generalizar a equação do trabalho fronteira expressando da forma o trabalho de fronteira, num sistema definido, né? Em estado 1 e 2 é igual à integral definida de 1 a 2, né? A P, pressão, é na face interna do pistão, que ele chama de PI, vezes, né, vezes a derivada, né, dV, vezes a derivada do volume, tá? Ou seja, pela derivada do volume. Opa, volta aqui, cursor. Bom, e aí? Aqui ele menciona como você calcula, por exemplo, né, em um motor de automóvel, o trabalho fronteira realizado pela expansão dos gases quentes, né, lá dentro do motor. Né. Esse trabalho é utilizado para superar o atrito entre o pistão e o cilindro, para deslocar o ar atmosférico e para girar o virabrequim. Então eu tenho a equação 4.5, onde o trabalho de fronteira no pistão do motor é igual ao trabalho para vencer o atrito, o trabalho, né, o trabalho utilizado para deslocar o ar atmosférico, lá dentro, e o trabalho, que é o trabalho útil no caso aqui, né, para girar o virabrequim, né, virar o virabrequim, ok? O virabrequim é conhecido também como girabrequim, tem erro não. Então, essa equação 4.4-5 como ficaria? O trabalho de fronteira, no caso do pistão, né, vai ser integral definida do estado 1 a 2, né, da força de atrito, mais a pressão atmosférica vezes a área do pistão, né, mais a força feita no virabrequim. Tudo isso dx, né, vezes dx. Tá? Ele faz uma série de considerações, né, e uma delas que eu queria falar para vocês aqui, enfatizar, é que o uso da equação para o trabalho de fronteira não é limitado apenas para o processo de quase equilíbrio, envolvendo gases. Pode ser entregado também para sólidos e líquidos. Okay? Em seguida ele dá um problema, né, um probleminha bem tranquilo aqui. Vocês, por favor, dá uma lida, dá uma estudada. Né? Um outro problema também, tudo para enfatizar esses conceitos que a gente passou. Né? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em processos. Né? Por exemplo, processo politrópico. Né? O que é um processo politrópico? A gente vai ouvir falar bem esse nome aqui no nosso curso. Tá? Bom, o que é um processo politrópico? Né? Durante os processos reais de expansão e compressão de gases, imagina a figura 4.9, cilindrinho, né? Visto ao lado na tela aqui do lado esquerdo. Né? A pressão e o volume são frequentemente relacionados por PV, né, igual a C, onde V, que é o volume do sistema, está elevado à potência M. Então, PVN, P, que multiplica V elevado a N, igual a uma constante. Tá? Nesse tipo de processo, N e C são constantes. Okay? Esse é um processo politrópico, ele segue essa lei. Né? Então, um processo desse tipo é denominado politrópico, né? Vide essa equação e a figura 4.9. Né? E em seguida é mostrado aqui o desenvolvimento de uma expressão geral para o trabalho realizado durante o processo politrópico. Né? Onde a pressão durante o processo politrópico pode ser expressa por equação 4.8, né? P igual a CV elevado a menos N. Né? Aí eu pus a equação de volta, joguei o Vn para lá, do outro lado da equação. Né? Então, substituindo essa equação na equação 4.2, né, eu tenho
que o trabalho de fronteira no processo politrópico é igual à integral, né? A integral definida do estado 1 ao 2, né, de PDV. Isso é igual à integral definida de 1 a 2 de CV elevado a menos n dV. Resolvendo essa integral, eu tenho que C, né, a constante, é igual a o volume no estado 2 elevado a n mais 1, aquela outra constante, o n, né, menos V no estado 1 elevado a n mais 1, tudo isso sobre menos n mais 1. Simplificando, eu tenho que isso vai ser igual a P2, V2, menos P1, V1, sobre 1 menos n. Guardem essas equações, vocês vão usar, né? Dado pela equação 4.9, tá? 4, traço 9. Eu falo, desculpe, onde que está traço, eu vou falar ponto, tá? Eu estou meio bitolado no ponto. Sempre eu falo, não esqueço o traço. Bom, sendo, vou tirar meu rostinho simpático daqui para, vamos lá, mostrar melhor. Então, uma vez, né, que a constante, certo, C é igual a P1, V1 elevado a N, que é igual a P2, V2 elevado a N, né, para um gás ideal, que segue a equação dos gases ideais, PV MRT, né, PV, pressão vezes volume, igual massa, né, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura absoluta. Essa equação também pode ser descrita, ou seja, a equação 4-9, pode ser descrita como o trabalho de fronteira, WF, né, igual MR, que multiplica o diferencial, a diferença entre T2 e T1, sobre 1 menos N. O N aí, gente, tem que ser diferente de 1. Por quê? Senão estaria zero e dividir por zero ficaria indefinida a minha equação, né? Para o caso especial em que N igual a 1, o trabalho de fronteira resulta em, né, o WF vai ser PV, né, que multiplica logaritmo natural V2 sobre V1. É a equação, uma das equações mais usadas quando se trata de um processo politrópico. Tá? Bom, então para um gás ideal, esse resultado é equivalente ao processo isotérmico, discutido no exemplo anterior. O que é um processo isotérmico? É um processo que não troca calor com sua vizinhança. Existe? Não. Por mais que você isole um sistema real, sempre vai haver uma troca de calor, ou entrando ou saindo. Mas, lembrando que na termodinâmica ela permite certas aproximações para a gente realizar, né, resolver problemas práticos de engenharia. E os resultados, na verdade, são muito bons, né? Você considerando um processo isotérmico, por exemplo. Tá? Se você não considerar, dependendo do tipo de isolamento que o sistema tenha, da sua vizinhança, isolamento térmico no caso, né, você vai ter resultados bem próximos, tá, dos reais, não, considerando o processo térmico. Então não tenham receio nisso não, tá? Só não vale considerar π igual a 4, né, que aí o bicho pega. Vamos lá. Então tem um exemplo em seguida, um exemplo 4.4, que ele dá expansão de um gás em uma mola. É um problema que é gostoso a gente dar em provinha isso daí, né? Está resolvido aqui, eu peço que vocês leiam, tá? Copiem, resolvam, entendam esse problema, né? Ele é autoexplicativo, né? Eu vou mais para as definições aqui, tá? Dúvidas? Me consultem, né? A gente conversa, resolve, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que vocês não vão ter, não. Tá? Bom, e aí? A gente está falando em balanço de energia, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre balanço de energia em sistemas fechados, tá? Então, para qualquer sistema, passando por qualquer tipo de processo, dá uma olhada no capítulo 2, né? Nós vimos que a energia que entra menos a energia que sai é igual à variação da energia. Quando eu falo energia E, eu estou me referindo à energia total do sistema, certo? Energia interna, mais energia cinética, mais energia potencial, mais qualquer tipo de energia que esteja atuando nesse sistema. Né? Tá? Então esse é um balanço, né, em sistema fechado.
onde através da fronteira eu só tenho, né, trabalho, né, atuação, passagem de trabalho e calor. Eu não tenho fluxo de massa, certo? É um sistema fechado, ok? Né? Bom, nós vimos na forma normal, não diferencial, né? E em forma de taxa, na forma diferencial. Como é que eu escreveria aquela equação? Né? Eu escreveria que E ponto de entrada menos E ponto de saída igual derivada, né, da energia total do sistema em função do tempo. Né? Ou seja, a taxa de energia líquida transferida por calor, trabalho e massa, né? No caso, eu não vou ter massa aí, que é um sistema fechado, tá? Vai ser igual à taxa de variação das energias interna, cinética e potencial. Né? E ponto que entra menos E ponto que sai, igual a D, a derivada da energia total do sistema, né? No tempo, né? Sobre dt. Tá? Então, essa notação E ponto é derivada. Né? Para taxas constantes, as quantidades totais durante o intervalo de tempo ΔT estão relacionadas às grandezas por unidade de tempo. Ou seja, o calor, né? O calor igual a Q ponto, ou seja, a taxa de calor pelo tempo, que a gente vai ver que é potência, né? Por ΔT. W ponto por ΔT, vezes ΔT. E E, variação de energia total do sistema, derivada de E em função do tempo vezes ΔT. Nós podemos expressar também esse balanço de energia por unidade de massa, onde todas as letras anteriores são minúsculas. Né? E na equação 4-14 é apresentado por unidade de massa, ou seja, valores específicos. Né? Bom, o sistema de energia também pode ser expresso na forma diferencial, ou seja, a derivada, né? A derivada da energia de entrada menos a derivada da energia de saída igual a derivada da energia do sistema. Né? Na forma específica, ou seja, dividido pela massa, eu tenho a derivada de E minúsculo de entrada menos a derivada de E minúsculo de saída igual a derivada de E minúsculo do sistema. Tá? Na figura 4.11, eu tenho um ciclo, né, considerado ΔE igual a zero, certo? Ou seja, energia que entra igual a energia que sai. Então, zero. Né? Então, o trabalho é igual ao calor, né, atuando, passando pela fronteira desse sistema fechado. Né? Ele fala aqui, ó, em um sistema fechado executando um ciclo, que é o caso da figura 4-11, os estados inicial e final são idênticos. E, portanto, o ΔE do sistema, E2 menos E1, será igual a zero. A seu balanço de energia, um ciclo pode ser simplificado, como que entra, energia que entra menos energia que sai igual a zero. Né? Ou energia que entra igual a energia que sai, certo? Se a gente observar que em um sistema fechado não existe fluxo de massa através da fronteira, o balanço de energia nesse ciclo pode ser expresso pelas interações entre calor e trabalho. Então, o trabalho líquido, né, equação 4-16. Um trabalho líquido, né, que sai é igual a um trabalho líquido que entra. É igual ao calor, ao calor que entra. Né? Ou o fluxo de trabalho líquido que sai igual ao fluxo de calor líquido que entra. No caso de um ciclo, a figura 4.11. Qual a definição de ciclo? Né? Definição de ciclo é que os estados iniciais e finais são iguais. Ou seja, ele começa por um estado e termina, né, a sua trajetória no mesmo estado. Tá? Bom, continuando, né? As equações do balanço de energia, ou seja, equações da primeira lei,
né? Que é a conservação de energia, certo? Lá a gente mencionou que elas são intuitivas por natureza, né? Você meio que tem intuição do que entra igual ao que sai, por exemplo, dependendo do processo, né? Porque a energia não é criada, ela é transformada, transferida, certo? São fáceis as equações de usar quando conhecemos as magnitudes, o valor, né? E as direções da transferência de calor e de trabalho, tá? Contudo, se você realizar um estudo analítico, né? Se for para a mesa aí, puser no papel, fazer a forma, usando seus conceitos matemáticos e físicos, né? Ou seja, forma analítica, né? Ou mesmo resolver um problema que envolva a interação desconhecida de calor e trabalho, você precisa arbitrar uma direção para essas interações. Senão meio que você se perde na hora que for fazer contas, né? Nesses casos, é prática comum utilizar a convenção clássica de sinais termodinâmicos e supor que o calor é transferido para o sistema, entrada de calor, na quantidade Q, e o trabalho é realizado pelo sistema, ou seja, saída de trabalho na quantidade W. E assim resolver o problema, né? Isso você pondo, atribuindo ao Q e ao W, calor e trabalho, atribuindo subscrito. Calor que entra, Q ente, né? Q ente, ou seja, que entra. Calor que sai, Q sai, subscrito. W ente, trabalho que é feito sobre o sistema. W sai, trabalho que é feito pelo sistema, sai do sistema. O que a gente costuma, isso o autor, no caso que o Zengel, ele adota sistemas com subscritos, né? E você considera isso nas equações. Uma outra forma que alguns autores utilizam, e eu fui, quando eu fiz o curso, né? Eu fui treinado, eu aprendi essa simbologia, essa convenção de símbolos, é a seguinte: trabalho que sai positivo, considerando o sistema fechado, ok? Trabalho que sai do sistema, passa saindo do sistema, né? Passa pela fronteira indo para a vizinhança. Trabalho positivo, que o sistema está fornecendo um trabalho, sinal positivo. Trabalho que entra no sistema, eu estou fazendo esforço sobre o sistema, um trabalho negativo. Calor que sai do sistema, calor, símbolo negativo. Calor que entra para o sistema, símbolo positivo. Ao contrário, trabalho, certo? Trabalho positivo, calor negativo, né? Trabalho negativo, calor positivo. Você pode convencionar desta forma também, mas não esqueça dessa convenção durante o seu trabalho, durante a sua análise, certo? Você pode até, eu na época eu punha até na beirinha da prova a convenção, quando eu estava resolvendo um problema, para justamente não se perder nas equações. Senão você perde, onde você tinha que somar, você soma, né? Onde tinha que retirar, subtrair, você soma, aí não dá certo, aí o seu valor vai dar somado, não subtraído, né? Tá? Então ele mostra aqui, ó, neste caso, o trabalho, equação 4-17, o calor líquido que entra menos o trabalho líquido que sai é igual à variação da energia total do sistema. Ou Q menos W igual a ΔE. É a equação 4,17. Então, o que significa, né, você aplicando essa equação? Se você obtiver uma quantidade negativa de Q ou W, significa simplesmente que a direção assumida por aquela quantidade estava incorreta e deve ser invertida, né? Se você estimou que aquele calor está entrando e o calor deu negativo, tá? Né? O calor está entrando e o calor deu negativo, então você tem que inverter a direção. É um calor que está saindo, não entrando, certo? Trabalho, mesma coisa. Você tem um trabalho que você pôs que estava saindo e deu o sinal, você convencionou no problema que o trabalho estava sendo fornecido pelo sistema, né? E deu um sinal negativo no trabalho, você tem que reconsiderar. O trabalho não está sendo
fornecido para o sistema, está sendo fornecido pelo sistema, né, nesse caso. Tá? Por isso que eu gosto de pôr a convenção de sinais logo de cara, que não tem essa interpretação. Tá? Bom, ele menciona aqui na figura 4.12, né, as várias formas tradicionais da primeira lei para sistemas fechados. Ou seja, formas tradicionais o quê? As equações mais utilizadas pelos autores para a primeira lei. Né? No geral, para a primeira lei, Q menos W igual a ΔE. Em sistemas estacionários, né, não tem movimento, Q menos W igual a ΔU, variação da energia interna. Por quê? Por que isso, ΔU? Porque você não tem nem potencial, né, nem energia cinética, certo? Está parado, está fixo, não vai se movimentar. Potencial não vai sair daquele estado, não vai sair daquele ponto onde se encontra, e cinético está parado. Né? Por unidade de massa, Q menos W, ΔE, minúsculo. E forma diferencial, a derivada de Q menos a derivada do trabalho igual a derivada de E. Tá? Vamos lá. Uma menção legal aqui. Ó. Como formas de energia, calor e trabalho. Né? Como formas de energia, calor e trabalho não são tão diferentes. E você provavelmente deve perguntar por que continuamos a fazer distinção entre eles. É a mesma coisa, energia, né? Afinal, a variação no conteúdo da energia de um sistema é igual à quantidade de energia que atravessa as fronteiras do sistema. E não faz diferença se a energia atravessa a fronteira como calor ou trabalho. Né? Então, por que a gente continua fazendo a diferenciação, distinguindo um do outro? Pode parecer que as expressões da primeira lei seriam muito mais simples se a gente tivesse apenas uma quantidade e pudéssemos chamar essa de interação energética, não em calor e trabalho separadamente. Okay? Né? Bom, do ponto de vista da primeira lei, calor e trabalho não são nada diferentes. Do ponto de vista da segunda lei, entretanto, calor e trabalho são muito diferentes, como a gente vai ver na frente. Tá? Então, mais para frente, né? Deve ser no capítulo 6. E com isso, então, os autores, né, continuam considerando formas diferentes de energia. Tá? É uma conveniência. Né? Na primeira lei não faz diferença alguma, mas na segunda lei já há uma diferença que vale a pena ser notada aí, certo? Então vamos lá. Mostro alguns exemplos, né? Mesmo comentário que eu faço para os demais exercícios, né? Para vocês fazerem, estudar esse exercício, tá? E por aí vai. Né? Falando sobre esse balanço de conservação de energia, né? Em sistemas fechados, tá? Bom, vamos tratar desse assunto aqui que é bem legal e bastante importante. Bom, vamos tratar de calores específicos, tá? Que, como eu disse, é uma propriedade bastante interessante que ajuda a gente a resolver inúmeros problemas de engenharia. Né? Então, a gente sabe, por experiência, né, que são necessárias diferentes quantidades de energia para elevar em 1 grau a temperatura de massas idênticas de substâncias diferentes. Né? Ou seja, dependendo da natureza da substância, eu exijo. Só um minutinho, está acabando a energia aqui. Carregar. Eu exijo uma certa quantidade e para outra substância exijo outra. Né? Por exemplo, eu preciso, né, de cerca de 4,5 kJ de energia para elevar a temperatura de 1 kg de ferro, de 20 para 30 graus Celsius. Portanto, de 1 kJ de energia, né, para 4,5 kJ de energia, né, para elevar a temperatura de 10 graus, ou seja, de 20 para 30 graus Celsius do ferro. Enquanto a gente precisa cerca de 9 vezes essa energia, ou seja, 9 vezes 4,5, 41,8 kJ, né, portanto, né, para elevar em um mesmo valor a temperatura de 1 kg de água líquida.
certo? Portanto, é desejável, né? A gente vê a figura 4.17 que ilustra bem isso. A figurinha 4.17, a figura da esquerda é ferro, da direita é água. Água rosinha, a esquerda cinza, né? Ambos têm 1 kg de massa, certo? Só que para elevar a 10 graus a temperatura no ferro, 4,5 kJ basta. Enquanto para a água, 1 kg de água, uma massa de 1 kg, 1 kg, eu preciso de 9 vezes mais, né? Ou seja, 41,8 kJ. Preciso de mais energia para a água. Okay? Bom, desta forma, né, a gente vê que é desejável obter uma propriedade que nos permita comparar as capacidades de armazenamento de energia de várias substâncias. Essa propriedade é o calor específico. Quando eu falo, quando eu leio para vocês e falo armazenar energia, cuidado com esse conceito, né? Aqui no caso não é um capacitor, tá? Aqui ele fala armazenar, nem sei se o termo é correto. O termo aqui nós vamos ver que está um pouco fora. O real é o que eu vou passar para vocês aqui, ó. Que o calor específico é definido como a energia necessária para elevar 1 grau a temperatura de uma unidade de massa de uma substância, certo? Essa energia, em geral, depende como o processo é executado. Na termodinâmica, nós estamos interessados em 2 tipos de calor específico. O calor específico a volume constante, CV, C minúsculo subscrito V, e C, né, C minúsculo subscrito P, que é o calor específico a pressão constante, né? Fisicamente, o calor específico a volume constante, o CV, pode ser entendido como uma energia necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa de uma substância, enquanto o volume permanece constante. Então, o volume permaneceu constante, CV. E é o calor que eu preciso para elevar em 1 grau a unidade de massa, certo? Daquela substância. Essa energia, em geral, depende de como o processo é executado. Em termodinâmica, estamos interessados em 2 tipos de calores. Desculpa, repeti, tudo errado. Né? Esquece, volta para lá. Fisicamente, o calor específico constante, CV, expliquei o que é. A energia necessária para fazer a mesma modificação, ou seja, elevar, né, uma unidade de massa daquela substância 1 grau, o que é? É o calor específico à pressão constante. Né? Ou seja, energia necessária, repetindo, faltou uma coisa aí. A energia necessária para fazer o mesmo, né, mantendo a pressão constante, é o calor específico à pressão constante CP. Ou seja, energia necessária para eu fazer, eu elevar a temperatura de 1 grau, né, de 1 grau de uma unidade de massa de uma determinada substância, mantendo a pressão constante. É o calor específico à pressão constante, ou seja, C subscrito, Czinho, né? C minúsculo, subscrito P. Né? Esses processos são ilustrados na figura 4.19, né? Onde o calor específico à pressão constante Cp é sempre maior que Cv, porque a pressão constante o sistema pode se expandir e a energia decorrente do trabalho de expansão também é fornecida ao sistema. Então, por isso que Cp sempre maior que Cv. Né? Vamos lá, vamos ver aqui a figura 4.19. 4.18 é essa, 4.19. Você imagina um sisteminha, 2 sisteminhas, né? Um a volume constante, porque eu não tenho pistão, então esse volume é sempre delimitado por essa fronteira, nesse sistema fechado. O outro, a pressão constante, mas o volume varia. Porque eu tenho um êmbolo aqui, imagina um pistãozinho, um êmbolo, né, um pistão, uma certa área, que está movimentando. Então, aqui a pressão é constante, né, mas o volume é variável. O volume em 1 menor que o volume em 2, certo? Mas a pressão em 1 igual à pressão em 2. Ok? Eu mantenho essa pressão constante. Né? Volume, varia o volume. Aqui não. Pressão. Aqui o volume é constante. Né? Certo?
Vamos lá. Se nenhum trabalho de expansão ou compressão, né, ou de compressão, certo? Né? Referindo ao dito anteriormente. O princípio de conservação de energia que entra menos energia que sai, é igual à variação do sistema, ΔE. Né? Para esse processo pode ser expresso na forma diferencial, ou seja, a derivada, né, a variação, derivada, diferencial, vamos falar de diferencial, que é o delta ali, né? O diferencial da energia que entra, energia total que entra, menos o diferencial da energia que sai, igual à variação, né, a derivada de U, variação da energia interna do sistema. Né? No lado esquerdo dessa equação, representa a quantidade líquida de energia transferida para o sistema, ou seja, diferencial da energia que entra menos diferencial da energia que sai. Né? Pela definição, o CV, calor específico a volume constante, né? Essa energia deve ser igual a CV dt, variando com a T maiúsculo temperatura, tá, gente? Lembra? T maiúsculo temperatura, T minúsculo tempo. Sempre assim, convenciona isso, para não confundir um com o outro. Né? Onde a variação da temperatura é a variação diferencial, né? Só a variação diferencial. Dessa forma, CV dt igual a du, isso é o volume constante. Ou, a forma mais conhecida, equação 4-19, CV igual a diferencial de U, energia interna do sistema, sobre, né, pela variação pela diferencial da temperatura. Tudo isso subscrito Vzinho, fora do parênteses, significa um V constante. De forma similar, uma expressão, né, para o calor específico, a pressão constante, o Cp, pode ser obtida considerando o processo de expansão ou compressão, a pressão constante. E o resultado vai ser Cp igual à variação da entalpia pela temperatura, pela variação da temperatura. Tudo isso a pressão constante. Ok? Você vê aqui, um comentário aqui, né? O CV é em relação à energia interna, certo? Já a pressão constante é entalpia. Normalmente, pela minha experiência, tá, a gente usa mais problemas usando CP. Usei poucos com CV, mais com pressão constante. Normalmente você tem cilindro, essas coisas, né? Bom, e aí? Então, observe, né? Observe que CV e CP são expressos em relação a outras propriedades. Vamos pegar o CP, né? Expresso em função da entalpia da temperatura, certo? Assim, elas próprias, se são função de propriedades, elas próprias são propriedades. Né? Esses calores específicos são propriedades. Tá? Como qualquer outra propriedade, os calores específicos na substância dependem do estado, que em geral é determinado por duas propriedades independentes e intensivas. Por exemplo, temperatura e volume específico. Né? Ou seja, a energia necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma substância é diferente sob temperaturas e pressões diferentes, certo? Porque são funções dessas variáveis. Tá? Mas essa diferença geralmente não é muito grande. Tá? Então, algumas observações podem ser feitas a partir de equações 4,19 e 4,20. Né? Primeiro, essas equações são relações de propriedades e, como tal, são independentes dos tipos de processo. Elas são válidas para qualquer substância que passe por qualquer processo. A única relação CV que tem um processo a volume constante é que CV, né, é energia transferida para um sistema por unidade de massa durante o processo a volume constante, por grau de elevação da temperatura. É assim que os valores de CV são determinados, e é assim também que originou o nome calor específico a volume constante. Da mesma maneira, a energia transferida para um sistema por unidade de massa
por grau de elevação de temperatura durante um processo a pressão constante é o Cp. Né? E é assim que os valores de Cp podem ser determinados e explica a origem do nome, né? Calor específico a pressão constante. Uma outra observação que pode ser feita a partir das equações 4,19 e 4,20 é que Cv está relacionado à variação da energia interna e Cp em relação à entalpia, né? Como a gente já comentou aqui. Né? Então, ele faz um comentário interessante aqui. Na verdade, seria mais adequado definir Cv como variação da energia interna de uma substância por unidade de variação de temperatura a volume constante. Né? Da mesma forma, Cp. Tanto a energia interna, U, quanto a entalpia, H, de uma substância, podem ser alteradas por qualquer forma de transferência de energia. O calor é apenas uma delas, tá? Mostrando na figurinha 4,21. Né? Portanto, o termo energia específica, H minúsculo, é provavelmente mais apropriado do que o termo calor específico, que implica que a energia é transferida e armazenada na forma de calor. Uma unidade usual utilizada para calores específicos é kJ, kg, graus Celsius, ou, em temperatura absoluta, kJ, kg, Kelvin. Né? Essas unidades são idênticas, certo? Porque a temperatura em graus Celsius, o ΔT, a variação da temperatura em graus Celsius, é igual à variação da temperatura em Kelvin. O que vale é a magnitude. Então, quando você tiver um problema que você precisar fazer o ΔT, né, em Celsius e em Kelvin, não precisa converter um no outro. É só fazer a subtração. A diferença é o grau, é um grau. Né? É em graus, não em graus, desculpe. A magnitude é igual. A diferença, porque Kelvin, por convenção, não é grau, né? Não sei porquê, mas tudo bem. Foi convencionado lá em 1968, eu acho. A diferença é magnitude. O ΔT em Kelvin igual ao ΔT em graus Celsius. Não precisa converter para fazer o ΔT. Tá? Vocês vão ver isso sem problema. Né? Então, uma variação de temperatura em 1 grau Celsius é equivalente à variação de temperatura em 1 Kelvin. Mesma coisa. Né? Os calores específicos, às vezes, são fornecidos na base molar. Tá? E daí eles têm um tracinho. Né? CV tracinho, CP tracinho sobre superior, né? Sobre ele. No caso é base molar, só isso. E a unidade vai ser molar também, né? Kilojoule por kmol, né? Grau Celsius, ou kilojoule kmol vezes Kelvin. Né? Bom, em seguida, nós vamos entrar no assunto aqui, energia interna, entalpia, calor específico dos gases ideais. Tá? Eu vou parar por aqui essa aula, né? E eu vou apresentar esse assunto na parte 2 referente a esse capítulo. Ok? Falou, moçada. Abraço, hein?